Vamos continuar aí com o nosso curso de Física 2. Hoje nós vamos falar sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Nós falamos na Física 2 até o momento, nós falamos de fluido, nós falamos de ondas, nós falamos de estática de corpos rígidos. E agora nós vamos entrar especificamente na parte de termodinâmica. Aí nós vamos começar aí com o conceito de temperatura. E eu começo aqui apresentando duas figuras. Em ambas as figuras nós vemos aí a presença de um termômetro. E aqui é um termômetro que na verdade utiliza um líquido expansivo. Aqui um termômetro que utiliza de uma radiação que incide na superfície do corpo da pessoa e retorna para o equipamento e ele faz a leitura da temperatura. Esse conceito de temperatura é um conceito relativamente intuitivo na nossa vida. Todos nós temos um conceito razoável aí de temperatura, mas esse conceito razoável muitas vezes precisa ser aprimorado. Vamos dar uma aprimorada então no conceito de temperatura. Olha, o conceito de temperatura ele é entendido como o grau de agitação das moléculas ou dos átomos que compõem um determinado material. Então, para medirmos esse estado de agitação das moléculas, das partículas que compõem o material, nós precisamos recorrer, então, a um instrumento, que é o que nós chamamos de termômetro. O nosso tato, por exemplo, o nosso corpo, através do tato, possui uma noção de quente e frio. No entanto, o nosso corpo não é um bom termômetro. A prova disso é, por exemplo, num dia frio, você deparar com essas duas situações aqui, ó, por exemplo, um pedaço de metal e um pedaço de madeira. Quando você encosta no pedaço de metal e em seguida encosta no pedaço de madeira, você tem a sensação de que isso aqui está mais frio, enquanto que, na verdade, eles estão à mesma temperatura. Se você encostar um termômetro aqui para fazer a medida dessa superfície metálica e encostar um termômetro aqui para fazer a medida da temperatura desse pedaço de madeira, o termômetro vai indicar a mesma leitura. Para você construir um termômetro, você vai precisar de estabelecer uma escala e, em geral, na ciência, nós utilizamos e desenvolvemos as nossas equações matemáticas em cima da escala denominada escala Kelvin. Então, os físicos, em geral, eles usam essa escala, a escala Kelvin. Embora não faça muito sentido, eu estou apresentando aqui algumas medidas de temperatura. Por que eu estou dizendo que não faz muito sentido? Porque o ato de medir é o ato de comparar. Então, para você expressar uma medida física em termos de um número, você precisa ter um padrão para comparar. Eu não falei nada desse padrão ainda, mas vou apresentar para vocês aqui. A temperatura do universo no início da sua formação era uma temperatura da ordem de 10 elevado a 39 kelvins. Atualmente, essa temperatura caiu para em torno de 3 kelvins. Agora vamos arranjar um número que o nosso organismo já está acostumado com ele. A temperatura ambiente, a qual o nosso organismo comporta bem, é uma temperatura de 290
kelvins. Então agora você tem um padrão, um número que é 290, para você comparar com o número 3 kelvins, que é a temperatura média do universo, por exemplo. Então você vai ver que a temperatura a qual o nosso organismo está acostumado, ele se comporta bem, é uma temperatura muito maior do que essa temperatura média mostrada aqui para a temperatura do universo. Mas ainda assim, não temos ainda uma boa referência, né? Porque o nosso organismo não é, como foi dito inicialmente, ele não é uma boa, não é um instrumento de medida. Mas a gente já tem ideia, então, o que vem a ser uma temperatura em torno de 290 kelvins, que está perto aí dos 20 graus Celsius, conforme a gente costuma falar. E nessa escala Kelvin, existe um limite inferior, que é o que nós chamamos de zero absoluto. Nós vamos descrever isso melhor no decorrer desse capítulo, mas a temperatura de zero absoluto é a temperatura teoricamente mais baixa possível. E na verdade, mesmo esse zero absoluto ele existe teoricamente só por extrapolação. Na verdade, não conseguiram nenhum ambiente que apresente de fato esse zero absoluto, mas a ciência tem chegado muito próxima dessa temperatura. E por que o cientista busca a temperatura cada vez mais próxima de zero? É porque quando a temperatura se aproxima do zero absoluto, a matéria apresenta comportamentos bem diferentes do que ela mostra no nosso dia a dia aí. Comportamentos bastante diferentes daquilo que estamos acostumados a ver. Por exemplo, isso aqui é um caldeirão cheio de hélio e experimentalmente eles mostram que numa temperatura próxima do zero absoluto ocorre um fato bem interessante com o hélio líquido dentro desse caldeirão. Um dos comportamentos bem esquisito que ele apresenta é o fato dele escoar a parede acima desse caldeirão. Então, assim, são comportamentos que a gente não vê no dia a dia. Mas quando a temperatura aparece próxima do zero absoluto, a natureza começa a apresentar algumas facetas que não apresenta na temperatura, por exemplo, na temperatura ambiente. Então, por isso que os físicos, os cientistas estão sempre buscando temperatura cada vez mais próxima do zero absoluto. Outro comportamento interessante é a supercondutividade de determinados materiais quando a sua temperatura é muito baixa. Tá, mas o que é preciso para que nós possamos medir a temperatura? Falei de temperatura, a gente tem um conceito aí razoável de temperatura, mas o que é preciso de fato para medir temperatura? Para medirmos temperatura, nós precisamos de um termômetro. Tá, mas e aí? Como é que se faz para construir um termômetro? Então vamos passar por algumas informações aqui. Quando você aquece um material, o que pode acontecer com esse material? Ele pode ter a sua resistência elétrica alterada, ele pode ter o seu volume alterado. Se for, por exemplo, um recipiente contendo gás,
aumentando a temperatura desse ambiente, desse recipiente, digamos que seja um recipiente fechado, se você aumentar a temperatura desse gás, a pressão que ele exerce na parede do recipiente vai aumentar. Então, utiliza-se dessas propriedades para que isso possa ser transformado em um número através de um termômetro que vai utilizar esta variação de propriedade, digamos, de propriedade elétrica, propriedade geométrica ou pressão exercida num gás, para que possamos construir o aparelho para medir a temperatura. Aqui citei algumas propriedades apenas que pode ser utilizado para construir um medidor de temperatura. Mas antes de falarmos da maneira de medir temperatura, porque quando você vai medir temperatura, por exemplo, de um objeto, o que você faz é aproximar ou encostar mesmo um instrumento de medida nesse objeto. Então você vai fazer esse contato térmico. E por isso que a gente fala inicialmente da chamada lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se dois corpos A e B estão separados em equilíbrio térmico com um terceiro corpo T, então A e B estarão em equilíbrio térmico entre si. O que acontece aqui nas figurinhas? Nós temos ambientes termicamente isolados. O que é um ambiente termicamente isolado? É um ambiente que não permite, vamos pensar nesse ambiente aqui do lado esquerdo e esse ambiente do lado direito aqui nessa figura A. Dizer que esses ambientes são isolados termicamente significa que esse ambiente não permite troca de calor entre o seu interior e o meio externo. Isso que significa ambiente isolado termicamente. Então aqui, o que está sendo mostrado aqui é o seguinte: se você tem um corpo A em equilíbrio térmico com um corpo T, então, se você pegar esse corpo T, colocar em contato térmico com o corpo B, e se você disser que A está em equilíbrio com T e T está em equilíbrio com B, isso significa que esses dois objetos, A e B, conforme mostrado aqui, vão estar em equilíbrio térmico. É isso que diz a primeira lei da termodinâmica. Se eu tenho um corpo A em equilíbrio com um corpo B, equilíbrio térmico com o corpo B, e eu tenho esse corpo B em equilíbrio térmico com o corpo C, então eu posso dizer que A e C estão em equilíbrio térmico. E aí vamos partir então para a medida de temperatura. Aqui eu coloquei apresentei dois dispositivos, um é o termoscópio, o outro é o termômetro. Qual a diferença desses dois? O termoscópio é aquele que vai me mostrar variação de propriedades, mas não vai me retornar um número específico. Por exemplo, se você colocar um recipiente contendo água para ferver, e nesse recipiente, deixa eu ilustrar aqui, você coloca um recipiente aí numa chama, por exemplo, e em seguida você coloca, por exemplo, um tubinho aqui, e vamos supor que você tenha esse ambiente fechado e a comunicação entre o interior e o exterior se dá através desse tubo. Então, se você aquece isso aqui, você vai ver, por exemplo, essa coluna, uma coluna aqui de água subindo através desse tubo. Mas como você não tem um número
você não tem um número associado a essa temperatura específica e você não tem esse aparelho calibrado, aí você tem apenas um termoscópio. É um dispositivo que vai mostrar para você que quando a temperatura varia, alguma propriedade física do instrumento que varia também. Isso seria um termoscópio, por exemplo. Agora, o termômetro precisa ser calibrado com outras escalas, é preciso que a gente encontre situações físicas fáceis de ser reproduzidas para que, para aquela situação física, você estabeleça um número, pode ser por convenção. Para que nós possamos medir a temperatura, nós precisamos de calibrar esse termoscópio, né? Calibrando o termoscópio, o que a gente vai estar fazendo é construindo de fato um termômetro. Então, para fazer essa calibração, o que os cientistas fazem em geral? Eles procuram uma situação, um fenômeno físico, no caso aqui um fenômeno térmico, que seja fácil de ser reproduzido. Um fenômeno físico fácil de ser reproduzido é o chamado ponto triplo da água. Antes de falar do ponto triplo da água, vou falar de uma situação que também é fácil de ser reproduzida, mas não é o que se usa para calibrar um termômetro. Por exemplo, a água, ela entra em ebulição numa situação bem específica. Vamos pensar no caso aí da pressão ambiente, que é cerca de 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Quando a temperatura da água chega num valor específico, ela começa a ferver, começa a borbulhar, digamos. E isso é um fenômeno térmico fácil de ser reproduzido. No entanto, não é esse o fenômeno térmico que se usa para calibrar ou para tomar como uma referência básica aí para a construção dos termômetros. Na verdade, utiliza-se o chamado ponto triplo da água. O que é o ponto triplo da água? O ponto triplo da água é um par ordenado de pressão e temperatura, um par ordenado. Então existe se você fizer um gráfico de, por exemplo, pressão por temperatura, vai existir um ponto específico no qual a água vai coexistir, você vai ter ao mesmo tempo a água na fase líquida, na fase de vapor e na fase sólida. Isso que é chamado o ponto triplo da água. Por convenção, esta temperatura, onde a água apresenta nos 3 estados físicos, é chamada de temperatura de ponto triplo, e por convenção, o número atribuído a essa temperatura é 273,16 Kelvin. Então, aqui só a título de informação, estou mostrando o que a gente chama de célula de ponto triplo. Aqui nós temos o recipiente contendo água, de tal forma que você pode controlar a temperatura no interior, em contato com este recipiente, e controlar a pressão. Então existe um par ordenado de pressão e temperatura. Existe um par ordenado pressão e temperatura que garante coexistir vapor, líquido e sólido. A água vai existir nos 3 estados físicos. Então, como esse bulbo está em contato com o recipiente contendo água, ou seja, a célula de ponto triplo,
o que você faz? Você vai ter uma temperatura de referência. Aí, digamos, se atribui para essa temperatura de referência um determinado valor. Essa temperatura de referência é o 273,16 kelvins. Bom, então agora você definindo essa temperatura de referência, você pode fazer o seguinte: usando a equação dos gases perfeitos, e para isso você tem que admitir que a massa de gás que tem aqui dentro ela é muito pequena, massa tendendo a zero. Se a massa tende a zero, você pode usar a equação dos gases perfeitos. PV sobre T igual a P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2, que é igual a uma constante. Equação dos gases perfeitos. Admitindo que o volume do gás é constante, aqui, ó, por isso que a gente chama de termômetro de gás a volume constante. Então, admitindo aqui que o volume é constante, eu posso igualar essa expressão com essa expressão aqui e vou ter, portanto, esta equação. Ó. Já que o volume é constante, vou trazê-lo para cá. Constante dividido por um volume que é constante vai ser uma nova constante. Então, eu vou ter P sobre T, que é igual a uma constante linha. Se eu inverter essa expressão aqui, tomar o inverso de cada um dos lados aqui, eu tenho esta expressão e isso é uma constante, 1 sobre C' é uma constante, que eu estou chamando simplesmente de C. Então, eu tenho a temperatura linearmente com a pressão. Se eu for fazer um gráfico da temperatura versus pressão, eu vou ter uma linearidade conforme mostrado aqui. Ó. E aí, medindo a pressão, eu meço indiretamente a temperatura. Então, eu tenho aqui um termômetro de gás a volume constante, onde a temperatura para o ponto triplo da água nós chamamos de 273,16 Kelvin.